Olá, pessoal, como estão? Para quem não me conhece, eu sou Jailma, sou assistente social, né, assessora, consultora, mentora no Sistema Único de Assistência Social. E estou iniciando aí, né, no meu canal. Tenho também as minhas outras páginas que eu estou iniciando aí esse trabalho de sensibilização mesmo, sobre o SUAS aí para todas as pessoas que me seguem, que me assistem, que estão comigo, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que precisa ser discutido, um tema que precisa realmente ser falado, que é o trabalho social com famílias no PAIF, né? Então hoje a gente traz aí um pouco do trabalho social com famílias no PAIF, né? A gente traz aí nesse viés de realmente mostrar a importância desse trabalho social com famílias para vocês. Eu vou apresentar agora o slide, né? E vocês vão continuar ouvindo minha voz e visualizando o slide, tá certo? Então, trago aqui o slide, o trabalho social com famílias no PAIF, né? Por Jailma Eduardo, essa que vos fala. E a gente vai falar um pouco aqui, né? Iniciando aqui, introduzindo porque esse trabalho social, né? Então, a equipe de referência do CRAS tem uma parcela importante de responsabilidade no desenvolvimento do trabalho social com famílias no PAIF, pois ele é o viabilizador de direitos de cidadania para indivíduos e famílias que ainda estão invisíveis ao poder público e sem acesso a algumas ofertas que são de toda a sociedade, né? Então, a priori, nós aí que estamos à frente do trabalho social do PAIF, né, do CRAS, estamos aí com a missão de tornar visível aquelas famílias para o poder público e dizer que elas sim precisam, necessitam e devem ter acesso a todas as ofertas, né, que são direitos aí garantidos pela Constituição Federal a toda a sociedade, né? Então, esse é um dos maiores desafios do trabalho social com famílias no PAIF. E por que falar do trabalho social com família no PAIF? Existem vários motivos, né? Mas aqui eu trago só dois. Primeiro, ele qualifica a equipe e atinge o objetivo do PAIF, né? Então, o PAIF, ele tem um objetivo maior, né? Que é, de fato, trabalhar a família, que é, de fato, mostrar para a família que ela tem direitos, né? E para o poder público que ele tem deveres e que esse dever ele precisa ser ofertado também a todas as famílias, a uma sociedade em geral. Também nós temos um motivo grande, né? Aí é o IDER-CRAS, né? O Índice de Desenvolvimento do CRAS, que aí ele vem se dividindo e o serviço ele também entra nessa avaliação. O Índice de Desenvolvimento do CRAS, ele é uma avaliação anual, né? Que vem aí medir quão avançado, né? Ou não está o PAIF, está o CRAS no território em que está implantado. E aqui nós iniciamos falando um pouco sobre o planejamento, né, a importância de planejar. Então, para definir a forma de trabalho social a ser empreendido, a equipe de referência do CRAS ela precisa considerar o contexto em que as famílias estão inseridas, as condições socioeconômicas e culturais, analisando o relacionamento, a dimensão individual e coletiva das situações vivenciadas que podem levar às vulnerabilidades. E é só a partir disso, né, que é possível definir estratégias de superação e ações eficazes na direção do acesso e apropriação dos direitos e, consequente, melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Então, no planejamento, nós temos a oportunidade de avaliar esse contexto, de avaliar o território, né? As condições socioeconômicas, culturais, né, as dimensões, a dimensão individual, coletiva e todas as situações que podem levar essas famílias às situações de vulnerabilidade, né? Então, só a partir daí a equipe ela pode definir estratégias aí para superar aí com eficácia, né? Porque não é só ofertar por ofertar, a gente precisa de fato ter eficácia,
ter eficiência, né? E propor aí realmente uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, o planejamento, ele entra aí nesse quesito. As ações que integram o trabalho social com famílias, né? Então, nós temos algumas ações que integram esse trabalho, iniciando da acolhida, né? Passamos para oficinas com famílias, ações comunitárias, encaminhamentos e ações particularizadas, né? Então, tudo inicia na acolhida. A partir da acolhida, eu vou decidir a estratégia, a ação que eu vou utilizar com aquela família, né? Eu vejo se aquela família é um público de PAIF, de grupos de oficina PAIF, então eu vou incluir aquela família nas oficinas. Mas eu também vejo que necessita de ações particularizadas, porque certos tipos de assuntos que eu identifiquei, elas não podem ser contempladas em oficinas. Né? E eu ainda posso complementar com ações comunitárias, né? Com ações que envolvem, além da família, também a comunidade, né? Que eu vejo que é uma parte também importante e uma rede de apoio para aquela família. Aqui a acolhida, né? A acolhida ela é primordial, né? A acolhida é onde tudo inicia e ela tem que ser uma acolhida muito humanizada, muito desprendida de preconceito, muito desprendida de juízo de valor, né? Então, a ação fundamental do PAIF é um momento inicial e é ali que você vai compreender os vários significados da demanda, quais são as vulnerabilidades, né? Quais são as necessidades daquela família, daquele indivíduo. É ali que você vai ofertar também informações sobre o CRAS, sobre as ações do CRAS, sobre a rede socioassistencial, sobre os serviços que oferta dentro do CRAS, sobre as políticas setoriais de um município, né, de como ter acesso. Então, tudo isso você vai fazer aí um grande resumo, né, e nessa acolhida você vai trazer para a família ali, expor para a família todo esse processo. Ela é uma atividade realizada exclusivamente por profissional de nível superior da equipe de referência, né? Então, a acolhida, ela não pode ser feita por um orientador social, né, por um cuidador, de forma nenhuma. Essa acolhida dentro do PAIF, ela precisa ser feita por um técnico de nível superior e um técnico que referencia ali, que esteja ali atendendo, né, e que faça parte do serviço PAIF. Oficina com famílias, né? O que se caracteriza a oficina com famílias? São encontros planejados e organizados voltados para a concretização de objetivos de curto prazo que devem ser conduzidos por técnico de nível superior do CRAS. As oficinas ela pode levar a uma reflexão sobre determinados temas que sejam de interesse da família, podem serem propostos por elas próprias. Por sua potencialidade, é uma das ações mais importantes do PAIF, né? Então, essa oficina com famílias, né? Eu quero trazer aqui uma reflexão, porque muitas pessoas confundem, né? Quando se traz oficina com famílias no PAIF. E muitas pessoas acham que são oficinas de geração de emprego e renda, oficinas de artesanato, né? E quando se fala oficina com famílias no PAIF, nós falamos de oficinas reflexivas, que trazem, né, aí temas, que abordam temas que sejam de interesse daquelas famílias que estão participando, né? E até elas próprias podem estar aí no encontro inicial aí propondo temáticas para ser desenvolvida durante aí os meses de acompanhamento. As ações comunitárias são ações voltadas para alcance de objetivo no território de uma forma geral e possibilitar alcançar um número maior de pessoas do que nas oficinas, né? Oferece a comunicação, a mobilização social e o protagonismo, além de fortalecer os vínculos da comunidade e a participação cidadã. É um instrumento de destaque na prevenção de situações de vulnerabilidade, né? Então, aquelas boas campanhas, né, que tem, pode ser tratada dentro de uma ação comunitária aí do PAIF. As ações particularizadas são os atendimentos em que a equipe técnica realiza de forma individualizada para a família ou algum membro desta.
essa ação é de indicação do técnico que faz a acolhida ou o pedido da família, devido a alguma situação que requer sigilo, pode acontecer no CRAS ou em um domicílio, né? Então, as ações particularizadas são aquelas que são mais para lidar com assuntos mais delicados que não se podem trazer aí e abordar-se em grupos, né? Nas ações de grupos. Aqui é gerenciando o trabalho social, né? Então, tão importante quanto a execução do trabalho social com famílias no PAIF é o gerenciamento desse trabalho, na medida em que é um instrumento de gestão que incorpora atividades importantes para a execução da direção, planejamento, organização, monitoramento e avaliação. A responsabilidade pela organização geracional do trabalho social com família é do coordenador do CRAS, mas requer o apoio da vigilância, envolvimento da equipe de referência, além da importante contribuição das famílias e usuários do PAIF, né? Então, pode-se, né, e deve-se fazer esse gerenciamento também do trabalho social com famílias. Existe também os encaminhamentos, né, que são os procedimentos para orientar e conduzir famílias e indivíduos a outros serviços do SUAS ou de outras políticas públicas, né? Os encaminhamentos, eles promovem o acesso aos direitos da cidadania e quando feitos de forma efetiva, né? Essa opção requer normatizações e fluxo de atendimento, além de contato permanente com outros serviços socioassistenciais e outros setores, a fim de retorno sobre o atendimento, né? Então, encaminha-se e geralmente pede-se também uma devolutiva daquele encaminhamento para saber se de fato foi atendido, se a família compareceu àquele encaminhamento. Aqui é o gerenciamento do trabalho social, né? Planejamento, direção, avaliação, organização, monitoramento. Então, a gente precisa ter todo essas vertentes dentro do gerenciamento do trabalho social com famílias. O planejamento é o ato de direcionar o trabalho a ser realizado, né, com vistas a administrar os conhecimentos e alcançar os objetivos propostos. Deve analisar recursos materiais e humanos disponíveis, é necessário um cronograma de reunião para planejamento, onde deverá ser discutido as situações a serem enfrentadas e as estratégias a serem empregadas, né? Então, quando o trabalho social com família ele vai ser feito, não é só eu chegar no CRAS e dizer, ei, quem eu tenho para visitar hoje, ei, o que eu vou fazer hoje? Não, ele precisa que a equipe sente, que a equipe converse, que a equipe planeje, que a equipe possa realmente discutir as situações e montar estratégias a serem empregadas, né? Então, não é nada aleatório, tudo se requer através de um planejamento. A direção, né, o ato administrativo para orientar e coordenar a realização de tarefas já planejadas, né? Então, esse gerenciamento de gestão também traz aí a necessidade dessa direção, né, desse ato administrativo que vai orientar e coordenar a realização de tarefas. A organização, né, é a fase em que se define e se providencia os recursos necessários para o cumprimento de uma ação, como, por exemplo, definição de responsabilidades nas atividades. Então, essa organização também precisa ser feita para que possa se dividir e distribuir aí, né, as responsabilidades dentro daquele planejamento. E, por último, né, o planejamento, o monitoramento, aliás, né, desculpa, que é um processo imprescindível para o acompanhamento permanente das ações executadas. É o momento de aferir cada etapa a fim de tomar de medidas corretivas, caso seja necessário, da intenção de cumprir as finalidades pré-estabelecidas, né? E por último, né, era o penúltimo, por último, a avaliação, que é o momento onde a equipe irá analisar os aspectos de efetividade, de eficácia e os impactos das ações, sempre compreendendo, sempre comparando com o propósito traçado. A avaliação possibilita aprimoramento ou redicionamento visando o cumprimento dos objetivos, né? Então, a avaliação é tão importante quanto o planejamento. É na avaliação que eu vou ver o que eu consegui, se eu não consegui, por que não consegui e o que eu vou fazer para superar aí
esse objetivo, né, e cumpri-lo realmente com exatidão. Por fim, né, a reafirmação do PAIF como um serviço socioassistencial depende também do seu eficiente gerenciamento, porque isso profissionaliza o trabalho social com famílias e direciona a equipe de referência para que não realize apenas um atendimento individual e burocrático, focado em métodos modeladores e verticalizadores, né? Então, além do mais, deve-se ter como princípio a emancipação das famílias e indivíduos, ultrapassando atitudes de tutela e de descrédito no potencial de superação das situações de vulnerabilidade vivenciadas, né? Vividas. Então, a gente não pode tutelar a família, né? Mas a gente também não pode ter só ali um contato, né? Um contato inicial, um contato burocrático, um contato individual, de atendimento individual, sem focar realmente em métodos, né? Que vai modelar ali aquele trabalho social com famílias. Aqui eu trago as referências, a norma operacional básica do SUAS, NOBES SUAS, né? E as orientações técnicas do Centro de Referência de Assistência Social, né? Então, a gente, né, traz aí esse pequeno vídeo, né, para que a gente possa realmente conhecer um pouco mais. Eu vou trazer outros vídeos também para que todos possam estar ali conhecendo, né, estar de fato ali fazendo o seu melhor aí dentro do trabalho social com famílias, tá certo? Então, muito obrigada. Nos acompanhe que nós iremos trazer também mais vídeos. Obrigada.